Então vá, vamos lá dar início aqui à review do Pixel 8 e o Pixel 8 Pro. Vou centrar mais a minha atenção aqui no Pixel 8 Pro. Fui à apresentação oficial cá em Portugal e já temos 5G. 5G! Yes! Não sei se os modelos anteriores que antes tínhamos que recorrer a outros mercados, tipo a Amazon França, essa coisa toda, se também já têm o 5G sem terem que recorrer a outras técnicas da caixa. Falou-se muito da inteligência artificial General AI dentro do próprio telemóvel, supostamente é 150 vezes mais que a versão anterior. E atenção, é uma coisa que vocês vão ouvir muito de qualquer tipo de tecnologia que seja agora lançado, quer seja de carros, quer seja de relógios, quer seja de telemóveis. Software vai dominar as próximas apresentações e possivelmente o hardware que nós já temos noutros equipamentos vai melhorar devido à inteligência artificial. Agora, nesta fase, eu normalmente passo logo para o unboxing, para o design, para mostrar todas as características do display, mas há 3 pontos aqui muito importantes que eu quero aproveitar a vossa atenção no início do vídeo. Primeiro, valor. A versão Pro e a versão sem ser Pro. Por mais 70 euros vocês conseguem ir para a versão 256 GB, a mesma coisa a versão Pro, que devia começar com esse espaço de armazenamento, mesmo se fosse 1100 e qualquer coisa euros. Ou seja, aumentaram muito para a versão Pixel 7, que na Amazon conseguia-se à volta dos 600 euros para a versão normal. A versão Pro era 800 e qualquer coisa. No meu ver, não tinha praticamente concorrência nenhuma dentro desse valor e os resultados que vocês têm, tanto nas fotografias como nas filmagens, no mundo Android. Mas comecei com esta má notícia porque as coisas vão ficar melhores. A segunda, estes equipamentos vêm com 7 anos de atualizações. Não é de segurança, como às vezes uns dizem, vamos ter 5 anos de atualizações. Não, neste caso é do Android, segurança, tudo vão começar com o Android 14 e vão acabar com o Android 20. A Apple, que era rainha nas atualizações, com 6 mais, às vezes assim 7 anos em certos equipamentos, foi supostamente ultrapassada pela Google. Mas atenção, a Google é conhecida por abandonar certos projetos dos Google Glasses e coisas que depois deixou de atualizar. Mas eu acho que neste caso estão a falar a sério devido à terceira coisa, que é a inteligência artificial General AI, que estes equipamentos vêm otimizados juntamente com o Google Tensor G3, ou seja, este hardware no mundo da tecnologia e de acordo com os especialistas da Google vai ficar atualizado nos próximos 7 anos devido à inteligência artificial, e isso entusiasma-me desde a primeira vez que eu segurei a primeira geração do iPhone. Olhei para aquilo e vi tanto potencial aqui que eu não faço a mínima ideia. E depois viu-se em relação às aplicações de saúde, fotográficas, filmagem, redes sociais, foi uma autêntica revolução. E eu acho que a estratégia da Google, aquilo que pode vir a vir ao longo destes 7 anos, criado pela inteligência artificial, acho que tornam estes equipamentos, que o meu primeiro instinto era dizer, são caros, há outras alternativas. Não. Há layers. Uma pequena chamada de atenção porque esta é a cor Obsidian e não é tão escuro como aparece lá no site. É assim um preto básico, gosto disso, e podem escolher entre 3 cores diferentes para a versão Pro, a mesma coisa para a versão 8, mas depois gosto mais deste acabamento na lateral metálica da versão 8, assim baço, em vez de ser este glossy que atrai impressões digitais. E depois no lado direito temos os botões de volume com fácil acesso. Não posso dizer a mesma coisa em relação ao botão de desligar e ligar, gostava que fosse aqui do lado esquerdo. E uma pequena curiosidade, tanto a versão 8 como a versão Pro, a distância dos botões aqui ao fim é exatamente igual. E depois da parte de cima, vejam, tenho aqui uma curiosidade, temos aqui os microfones em ambos na mesma posição, e depois na versão 8 Pro temos o que parece ser aqui uns sensores. Eu tive que enviar um mail, deixa lá ver se já me responderam. Já me responderam, então supostamente é um sensor millimeter wave para melhorar o sinal 5G, mas supostamente só está disponível por enquanto nos Estados Unidos, Canadá e Japão. Não sei se com melhores torres 5G, se vai depois melhorar o sinal 5G ou não. Lado esquerdo é onde vocês têm o tabuleiro SIM, que só podem pôr um cartão nano SIM, tem aqui alguma proteção aqui de borracha, ótimo. E depois da parte de baixo temos speakers, microfone e a entrada USB-C. Som supostamente melhorou em relação à geração anterior. Eu não tenho aqui nenhuma geração anterior agora para fazer essa comparação. Bom.
Tem nota aqui um pouco assim de graves. Boa experiência dual speaker, sem dúvida nenhuma. Agora a versão 8. Definitivamente não tem a mesma intensidade, não tem, parece que as frequências que este consegue chegar. Não é má experiência, mas o 8 Pro é melhor. Agora, em relação aos ecrãs, vou deixar aqui uma descrição, mas basicamente temos aqui um ecrã de 6.2 polegadas contra um de 6.7, LTPO, ou seja, consegue reduzir a taxa de refresh rate até 1 Hz. No 8 não temos esse ecrã e se vocês tiverem Always On Display vai gastar mais do que este. A bateria também é muito curioso, a diferença é à volta de 500.000 mAh, ou seja, não é assim muito, e ao longo destes dias, e aquilo que eu tenho estado a brincar com estes dois meninos, tenho conseguido à volta de 6 a 8 horas, depende se eu estou a utilizar muito a máquina fotográfica ou não. E depois a outra grande diferença é que o Pro temos 2400 pixels de brilho contra 2000, que é mais que suficiente, e ambos, ao contrário da versão anterior do Pixel 7, ambos têm taxas de refresh rate de 120 Hz e é ótimo para sentir que estamos aqui com uma coisa fluida. Mas gosto muito deste fator, deste tamanho, da versão 8. É muito confortável, pelo menos para o meu tamanho da minha mão. Agora vamos já pôr de parte aqui o Pixel 8 contra o Pixel 8 Pro. No departamento das câmaras, o sensor da selfie é 10 megapixels e tem exatamente, ou supostamente tem exatamente o mesmo resultado de um para o outro. A mesma coisa se pode dizer do sensor principal de 50 megapixels, 4K a 60 frames por segundo. Era o que eu estava a gravar com o sensor da selfie. Neste caso estou agora a gravar com dois sensores de 50 megapixels e aquilo que eu estou a ver parecem ter resultados exatamente iguais nestes dois sensores, mas nos outros, neste caso no sensor da grande angular, supostamente já vamos ter resultados diferentes. E a primeira coisa que eu noto é que o 8 Pro consegue apanhar muito mais, embora diga exatamente a mesma coisa. Reparem, 0,5 neste, 0,5 no 8 Pro, mas não tem nada a ver e estão a fazer exatamente a mesma estabilização. Deixa lá ver se nota assim alguma diferença pelas cores, e aquilo que eu estou a ver agora no ecrã não parece estar a exagerar na textura, mas posso estar enganado. Mas pronto, supostamente o sensor da grande angular, principalmente à noite, como podem ver, a diferença é grande do 8 para o 8 Pro, e nas fotografias também se nota melhores resultados no 8 Pro com o sensor de 48 megapixels contra o 12 que temos no 8. E depois a outra diferença é o sensor da tela objetiva. Temos no 8 Pro que consegue fazer 5 vezes zoom e consegue ir até 20 vezes na filmagem. E ainda bem que eles pararam nos 20 vezes, porque acho que ainda se consegue aproveitar este resultado. Na versão Pixel 8 normal é tudo crop digital, vai ali aos 2 e vai até 8 vezes de zoom. Ainda tem assim uns bons resultados, acho que ainda se consegue aproveitar, mas não é a mesma coisa que o 8 Pro com um sensor dedicado 5 vezes periscópico. Vídeo sempre importante se mostrar como é que se porta. Na focagem já apanhou aqui a minha mão, uma zona aqui de sombra, não é fácil, mas foi rápido. Reparem, bom efeito de desfoque para aquilo que se está a passar no background. Gosto disso, tal. Acho que não vai haver dificuldade nenhuma de manter qualquer tipo de sujeito ou objeto focado com esta câmera. Ali um bocadinho, tal, estava assim a mexer. Está bem. Reparem aqui numa coisa, eu vou aparecer aqui a minha cara, como podem ver está assim meio escura e de repente tenho uma iluminação melhorada, ou seja, existe aqui uma prioridade no ISP para todo tipo de cara ter a melhor iluminação, porque garanto-vos, há ali uma janela, mas a luz está a entrar mais deste lado e esta parte está mais escura do que aquilo que vocês estão a ver. Se eu gosto ou não deste trabalho que normalmente é dedicado à pós-produção, principalmente em programas tipo DaVinci Resolve, que requer bons editores, acho que está aqui uma maravilha da tecnologia em relação àquilo que vocês vão partilhar nas redes sociais.
Ok, e agora, este é o resultado do sensor da selfie 10 megapixels, Full HD, 30 frames por segundo. Vou trazer aqui o iPhone para a mistura. Bom, este é o resultado do iPhone Full HD, 30 frames por segundo. Nota ali um pouco mais de grão, cores se calhar mais precisas aqui no Pixel. Aquilo que eu estou a ver aqui nos ecrãs não tenho assim um favorito, mas acho que estão a notar mais grão no Pixel. Agora, um resultado que eu tinha curiosidade era em relação ao sensor da grande angular de 48 megapixels no Pixel contra o do iPhone de 12. Parece que o Pixel está a aumentar o brilho, mas parece-me com algum sacrifício no detalhe e no grão. Vou tentar ir ali para uma zona ainda mais escura. E atenção, estou a gravar a 4 capas a 30 frames por segundo. O iPhone está tudo escuro. Aquilo que eu estou a ver nos ecrãs, acho que estou a ter preferência com o sensor da grande angular, o resultado do Pixel. Filipe de edição, concordas? Tá bem. O sensor principal, mesmo ambiente, já agora, apontar aqui para uma zona completamente escura. Uma clara vantagem para o iPhone, pelo menos nesta parte assim completamente escura. Neste caso, neste ambiente, estou a preferir o resultado do iPhone 14 Pro. Com uma luz artificial um pouco mais forte, acho que o Pixel está-se a portar muito bem e gosto da distinção das cores e disfarça um pouco este tom assim amarelado que eu vejo do iPhone. Ou seja, umas zonas com luzes artificiais vai dar luta aqui ao iPhone. Sim, senhora. Gostava, mas é saber como é que se vai portar contra os iPhones 15 Pros e 15 Pro Max. Está bem, mas este resultado é bom. É bom. O sensor periscópico acho que está a fazer um ótimo trabalho, bastante detalhe, tendo em conta a distância que eu estava. O céu é que podia ter aqui um bocadinho assim menos de grão, ainda captou ali um brilho de uma estrela. Tirando isso, acho que está a fazer um ótimo trabalho. O sensor principal está a fazer um ótimo trabalho aí. O céu já não tem aquele grão que tínhamos no sensor periscópico e tudo tem um ótimo detalhe. O sensor da grande angular também se porta bem com este sensor de 48 megapixels e o perfil de cores parece ser praticamente igual em relação a todos os sensores. Mais outro exemplo, o sensor teleobjetivo, nada a apontar, ainda se consegue fazer algum crop. Fiz 5 vezes zoom, ótimo para tirarem depois fotografias dos museus. E o sensor da grande angular, confirmo, aqueles tais 50% a mais de luz que consegue captar em relação ao sensor anterior no Pixel 7 Pro. Este está muito bem conseguido, principalmente nas fotografias. E para finalizar, só tirei uma fotografia com a selfie, vi o resultado, não quis tirar mais nenhum. Ou seja, consegue-se ver aqui as cores da camisa, todos os pormenores. Lá atrás está um bocadinho assim para o escuro, mas cara, está com um ótimo detalhe e normalmente neste ambiente eu não consigo fazer este nível de crop e gostar do resultado. E neste caso, estou a gostar do resultado. Agora, há aqui duas coisas que a Google gabou-se na apresentação que eu não consegui testar, mas que supostamente ainda vão estar disponíveis até o fim deste ano. Uma delas é a capacidade de melhorar se vocês fizerem assim crop exagerado numa fotografia, traz depois mais detalhes através da inteligência artificial. A outra é o Video Boost, que basicamente depois de vocês fazerem uma gravação 4K, 30 frames por segundo, 10 bits HDR, a Google melhora esses vídeos com mais detalhes, com melhor HDR, com melhores detalhes nas sombras, de tal maneira que eles trouxeram um pequeno comparativo contra um iPhone 15 Pro Max. Não sei se o Pro Max estava a gravar em ProRes Log e se já tinha algum tipo de edição. Eu quis testar essa capacidade, então tenho aqui um comparativo contra o iPhone 14 Pro a gravar em ProRes contra o Pixel 8 Pro a gravar a 4K, 30 frames por segundo, 10 bits HDR. E uma coisa que eu noto e chama mais a atenção, os níveis de saturação, vividez no Pixel 8 são mais elevados. Gosto do tom da pele, reparem que o iPhone está ali com uma subexposição ligeira, mas conseguimos, devido ao fecheiro ser em ProRes, em edição, baixar esses níveis de sobreexposição. Eu diria que existem diferenças e preferências, mas as diferenças estão notórias contra o iPhone 15 Pro Max. Fiquem atentos porque vem aí o mega comparativo de 2023 e eu vou tirar isso a limpo.
Agora, uma diferença da versão Pro para a não Pro, acho um pouco ridículo, mas quando vocês entram aqui nas settings das fotografias, temos aqui o botão Pro, no 8 Pro, e no 8 tem o mesmo sensor, ou seja, eu podia também ativar e o mesmo processador e podia tirar aqui fotografias em RAW 50 megapixels, neste não dá. E é claramente uma questão de desbloquear, porque duvido que seja a memória RAM extra de 12 GB para 8 GB, não percebo. Tá bem, agora vamos falar aqui de várias coisas, a magia aqui da aplicação de fotos e tudo aquilo que vocês podem fazer com este General AI. E vamos começar com o Best Take. Como vocês podem ver, tem que tirar várias fotografias no mesmo ambiente, a apontar para a mesma direção. Edit, depois vem aqui ao Tools, aparece aqui o ícone a dizer Best Take. Ele leva aqui algum tempo a processar e a ver as outras fotografias e dar-vos alternativas diferentes para cada uma das pessoas que ele identifica. No meu caso, vou pôr agora aqui que eu estou assim mais expressivo. Reparem, o tamanho da minha cabeça encolhe assim um bocadinho. Agora a minha mulher, vou pôr aqui a expressão mais estranha, e a minha filha também vou pôr aqui com a expressão e mais fazer uma fita. É muito fixe esta característica e vejo para aquelas pessoas que ficam irritadas se alguém fica com os olhos fechados ou não, ou com o sorriso ou não. Tira várias fotografias e depois faz esta edição. Tinha curiosidade a ver se havia algum limite de pessoas, juntei 9 pessoas, aproveitei que tinha aqui uns amigos em casa e mesmo assim o Pixel 8 Pro encontrou alternativa para as 9 pessoas. E depois tirei esta fotografia que é fácil de editar com o Magic Eraser, ou seja, temos assim um fundo com o mesmo padrão na parte de trás e facilmente chego aqui, seleciono agora, ele leva assim algum tempo a pensar, seleciono aqui a minha filha, ele faz aqui a sua magia e pau, desaparece. Nota-se que há aqui uma mancha, para quem sabe como é que era a fotografia original. Se vocês puserem este exemplo nas redes sociais, ficam vocês sozinhos num deserto, num mirador, essa coisada toda, é muito fixe. Mas agora existe, não sei se repararam, neste pulsar aqui de cores, Magic Tools, neste caso vou selecionar a Carolina e agora arrasto-a, por exemplo, aqui, colocá-la um bocadinho maior e agora carrego avançar, começa a pensar e pau! Está fixe o recorte, apagou ela lá atrás. Epá, parece mesmo verdade. Que fixe, é mais uma quantidade de coisas que vocês podem fazer com este Magic Tool. Com o vídeo tem outra ferramenta, Edit, Audio Eraser, tal, faz aqui uma análise e depois reparem, eu tinha a reproduzir um som de coffee shop na parte de trás. Sem edição. Agora com o Pixel 8, a ver se dá para fazer aquela magia com o áudio. E agora vou eliminar os barulhos de fundo. Crowd, menos 100 e Nature também menos 100. É a mesma situação agora com o Pixel 8, a ver se dá para fazer aquela magia com o áudio. É fixe, tem limitações e a voz parece-me aqui um pouco sintetizada, mas certas situações, muito vento e tudo, que depois não se aproveita nada e é irritante, é fixe ter esta característica. Vejam isto. Esta fotografia que eu tirei ali enquanto estava a treinar, estava a mexer assim o telemóvel de propósito para tornar esta fotografia desfocada, toda blur. Vocês, se forem aqui à edição, aparece logo aqui uma sugestão a dizer Unblur, original, horrorosa, não utilizava para nada, 100% ainda se aproveitava. Não dá para fazer zoom, mas torna uma fotografia que não se aproveitava em nada numa fotografia que ainda se consegue utilizar, ou pelo menos para conseguirmos reconhecer bem quem é que era a pessoa e que tipo de expressão é que tinha. Mas não fico por aqui, porque a fotografia que eu utilizei aqui, tirei com o iPhone, como podem ver, e depois exportei para um pixel para me ajudar a unblur a fotografia que eu tirei com o iPhone. Achei giro este exercício e esta característica. Vocês, se tiverem amigos com telemóveis que não sejam pixel, comecem a preparar as vossas link afiliados, porque acho que vão vender estes telemóveis aos vossos amigos. Agora, em relação à performance, há aqui muita coisa. Primeiro, vejam isto. Supostamente o Pixel 8 e o Pixel 8 Pro não trazem suporte de hardware para Ray Tracing nos jogos. Ou seja, para um telemóvel que supostamente vai durar 7 anos e com a evolução
dos jogos, estes dois equipamentos vai ter um certo limite em relação a outros telemóveis. E depois a outra, não vos consigo trazer aqui os resultados do Geekbench 5 porque supostamente aqui as portas estão fechadas, mas já estive a fazer aqui um teste de Antutu e estes foram os resultados, ou seja, temos um valor um pouco mais elevado devido aos 12 GB de memória RAM, ao contrário dos 8 que temos na versão 8. O 8 Pro ao longo do teste aumentou cerca de 4.3 graus, o 8 aumentou quase 6, interessante, gastou 5% da bateria ao contrário dos 4 na versão 8 Pro. Teste da velocidade da memória interna, 1764 megabits por segundo contra 1499 megabits por segundo na versão 8. A velocidade de escrita também com uma certa diferença e Random Access também com uma certa diferença. O que é que isto quer dizer no gaming? Estado com eles assim ligados há quase um quarto de hora. Vejam, o máximo do Pixel 8 está ali nos 43 graus e meio, o Pro o máximo está ali nos 43, também 43 e meio, mais ou menos, ali naquele ponto, e aparentemente ao início não há aqui overheating. Mas nota-se que não é das experiências assim mais fluidas. Eu consigo jogar perfeitamente assim e acho que é uma boa experiência, mas há definitivamente outros telemóveis que vão conseguir ter melhores frame rates e vão custar menos, ou seja, se a vossa prioridade for gaming, este talvez não seja o telemóvel para vocês. Faz bem mais do que safar-se, mas há melhores. Existe também uma vantagem para vocês irem para a versão Pro, porque temos aqui um sensor térmico, objeto e temperatura. Vocês podem selecionar o tipo de material, não sei porquê. A distância para vocês fazerem medida, o ideal é 5 centímetros. Mais ou menos isto. Temperatura aqui desta mesa, Celsius, ok, 26, acho que sim. Vamos lá ver, sim, confirmo. Ela! Deixa lá ver se está. Confirmo, está bem, está bem. Ou seja, conclusão, e vou voltar ao preço. 1139 € para o Pixel 8 Pro, 829 para o Pixel 8, com a oferta de um Buds Pro. Vocês podem ver o comparativo que eu fiz contra tudo o que eu tenho. Portam-se bem, som, cancelamento de ruído, modo transparente. Ou então, se vocês quiserem utilizar esse valor de 229 € dos Pixel Buds, podem abater num Pixel Watch 2, que também podem ver o vídeo. E depois de verem o vídeo, provavelmente vão escolher os Pixel Buds Pro. Vou deixar aqui um pequeno resumo com a ajuda do ChatGPT 4. É importante eu também dizer isso porque, como eu disse, existem layers em relação a estes equipamentos e mensagens subliminares da parte da Google em relação às características que vamos ter nestes equipamentos com a ajuda da inteligência artificial. E uma delas é o Bard, uma concorrência ao ChatGPT, que vai organizar tudo se vocês derem acesso. Faz muito lembrar um filme, o Her, lá o momento que ele dá autorização à inteligência artificial para ver os mails, para organizar depois a agenda, e ela em segundos organiza aquilo tudo, optimiza. É um pouco assustador e Google e qualquer tipo de companhia são constantemente apanhados a partilhar os nossos dados privados, mas eu, pessoalmente, que passo mais de, sei lá, uma hora, facilmente uma hora, todos os dias, a organizar mails, a organizar a minha agenda, a ver o que é que eu vou fazer de vídeos, a pôr tipo um à frente do outro, essa coisa toda. Se eu tiver um assistente virtual que não seja tão limitado. Google, how's the weather tonight? Can you help me organize my schedule? Sure. Tonight in Almada, the forecast is around 21 with thunderstorms. Pronto, ou seja, é assim há mais de 8 anos sem evolução nenhuma. E se nós tivermos assim algo orgânico, uma conversa fluida, para nós comunicarmos bem, tipo, como é que nós queremos organizar as nossas vidas, e ela, ou ele, ou they, sei lá o quê, e ajudar-nos na nossa vida cotidiana, naqueles níveis que nós vemos, tipo, na ficção científica, eu acho que apanha esse comboio desde o primeiro momento. E pronto, este foi um vídeo um pouco tardio, mas há certas coisas que merecem mais tempo para testarmos e trazer aqui uma review com opiniões mesmo práticos da utilização. As chamadas telefónicas também são muito limpas em termos da voz e os barulhos que conseguem anular do background. Gostei disso. Este foi um vídeo, espero que tenham gostado e vemos no próximo vídeo. Tchau, like, subscreve, essa coisa toda e vemos no próximo vídeo. Tchau! Está feito.